Olá, companheiros. Eu sou o Emanuel Lobo, esse é o J5. Né, nós estamos aqui hoje, dia 27 de janeiro, e vamos continuar, né, nossa denúncia da farsa da tal campanha de vacinação no Brasil. Né? Saiu a notícia agora à tarde, né, que enquanto o povo morre sem vacina, né, apenas menos de 0,5% da população brasileira foi vacinada, né, o último dado mostrava aí 0,25% da população vacinada. O governo de São Paulo, né, o governador científico João Dória, né, através do Butantan, ameaça aí exportar as vacinas, né, uma parte aí das 46 milhões de doses acordadas, caso o governo não queira comprar mais vacinas do Instituto Butantan, ou seja, o que mostra que não tem nenhum interesse a isso. Não existe, na verdade, nenhuma campanha de vacinação. É como a gente tem falado, né, uma guerra das vacinas. Esse é o nosso tema de hoje, nós vamos falar mais para frente. Né, mas antes de mais nada, eu queria chamar os companheiros que estão nos acompanhando no J5 a curtirem o vídeo do J5, a compartilharem, né, esse vídeo em outras redes sociais, né, compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho, seus familiares, né, ao invés de eles ficarem assistindo aí a imprensa burguesa, eles assistirem uma imprensa operária revolucionária, né, e chamar os companheiros também a se tornarem membros do nosso canal, né, que está muito perto de atingir os 90 mil inscritos, né, nós estamos com 89,2 mil inscritos, né, a nossa meta é chegar aos 100 mil inscritos e daí, né, para pular depois para 1 milhão de inscritos, né, ou seja, toda a ajuda que vocês, toda compartilhamento, toda curtida no vídeo ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, né? Então, bom, começando aqui, a primeira notícia a gente fala sobre a Câmara Federal dos Deputados, né? Hoje, à tarde, dia 27, teve mais um pedido de impeachment do presidente legítimo Jair Bolsonaro, protocolado na Câmara Federal dos Deputados, né? Segundo informações do Twitter aqui de parlamentares do PT, né? A motivação desse pedido de impeachment segundo página aqui do deputado José Guimarães, o pedido de impeachment é motivado pelos crimes contra a vida cometidos pelo atual governo contra a população de Manaus, que registra mortes por asfixia devido à negligência na oferta de oxigênio para os hospitais. Bom, esse somado aos que já estão sob o controle do Rodrigo Maia, né, que está segurando aí todos os processos de impeachment do Bolsonaro, já são mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro. Eu não sei exatamente qual é o número desse pedido de impeachment, mas mostra aí uma crise do governo, né? Só que por outro lado, como a gente tem falado, né, a via da saída institucional para a crise, ela é uma ilusão, né? Inclusive que está sendo incentivada aí por setores da própria burguesia, né? Não é de agora que o Bolsonaro está matando a população. Tudo bem que essa questão em Manaus ela é muito grave, né? Ela chamou muita atenção. A imprensa não tem como esconder isso daí, né? Mas fora as mortes em Manaus, o Brasil tem mais de 212 mil mortos, né, em vários outros lugares, e todos eles são fruto da omissão do governo golpista, né, não só do Bolsonaro, mas também dos ditos governadores científicos, como nós vamos ver no nosso tema de hoje. Né. Então, pode acontecer quantos pedidos de impeachment forem, né. Só há duas formas de derrubar o governo Bolsonaro, ou através da mobilização popular, que não está colocada nesse momento, né, as direções da esquerda, essas mesas que estão protocolando vários e vários pedidos de impeachment são as mesas que defenderam a política do fique em casa, né, que foram contra mobilizar os sindicatos no momento que os trabalhadores mais precisavam. Né, então, e a outra forma de derrubar o Bolsonaro é a burguesia substituí-lo, né, a própria burguesia derrubá-lo aí por um processo de impeachment, ou sei lá, por cassação da chapa, mas recompor o governo através de outros elementos golpistas, né? Seja o vice Hamilton Mourão, seja o próprio Rodrigo Maia, enfim, seja o STF, seja quem for. Né? Por isso que o nosso partido, desde o início, tem como palavra de ordem, né, fora Bolsonaro e todos os golpistas.
Não é fora Bolsonaro nem Mourão, porque não é só um problema do executivo, não é só fora Bolsonaro, porque não é só um problema do Bolsonaro, né? É preciso derrotar o golpe de Estado, né? O Bolsonaro é apenas mais um elemento aí do golpe de Estado que foi escolhido justamente para impedir o retorno do PT, né, a eleição do ex-presidente Lula em 2018. Então, bom, a gente vai seguir acompanhando aí as notícias, né, mas não é por aí, né, que a gente vai conseguir avançar na luta contra o golpe, né. Inclusive, se o parlamento fosse um espaço para lutar contra o golpe já teria sido derrotado, né? Porque o pessoal lá, parlamentar de esquerda, fala tanto e propõe tanta coisa, né? Que já era para ter tido algum resultado, né? Mas não passa de jogo de cena aí, de uma propaganda eleitoral, né? Para procurar desgastar o Bolsonaro aí no momento que a burguesia tá deixando, né? Tá dando corda aí para as críticas ao Bolsonaro. Bom, por outro lado, enquanto a gente fala sobre essas questões do impeachment, enfim, a gente fez a cobertura, né, sobre as atividades que aconteceram nesse final de semana, e no sábado teve várias carreatas no país, né, a gente falou um pouco disso, inclusive, no Jornal dos Comitês mais cedo, mas também se dá a disputa, né, faltam poucos dias aí, no dia 1º de fevereiro vai ocorrer a disputa pela presidência, né, da Câmara e do Senado Federal. E a imprensa de esquerda está noticiando que o Planalto, né, a imprensa burguesa também, né, está mostrando que o Bolsonaro está fazendo aí o verdadeiro garimpo nos cargos para angariar o apoio aí do seu candidato, né, que é o Arthur Lira, do PP. Segundo matéria do blog da Cidadania, né, a uma semana das eleições que definirão o sucessor do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governo federal intensificou a articulação para garantir a vitória do seu candidato, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas. No intuito de que o líder do Centrão seja eleito, o Palácio do Planalto passou a mapear cargos no primeiro e segundo escalão para entregá-los a aliados de Lira. Os principais postos estão no Ministério da Saúde, Desenvolvimento Regional e na Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério da Economia. É o famoso toma lá da cá, né, que a gente vê que acontece sempre. Aconteceu na época do Eduardo Cunha, depois com o Rodrigo Maia, e agora aí na disputa entre Arthur Lira e Baleia Rossi. O interessante é que a imprensa burguesa, ela tinha uma matéria no jornal O Globo, dando voz justamente para o Baleia Rossi, acusando o governo dessa barganha política dos cargos, né? No entanto, o interessante é que tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira tem esse tipo de postura, né? O livro do Eduardo Cunha, que está dando o que falar aí, né? Tem uma série de revelações que a gente já denunciou desde sempre, que todos esses elementos aí são golpistas, né? Então, tiveram junto no golpe de Estado, né? O nome do Baleia Rossi aparece no livro do Eduardo Cunha, né? E mostra que ele faz parte justamente dessa camarilha burocrática e parlamentar, que são verdadeiros inimigos do povo, né, são verdadeiros criminosos aí a serviço da burguesia. Então, obviamente que a gente está diante de uma disputa aqui, como o Diário da Causa Operária destaca, né, entre o Bolsonaro e os pais do Bolsonaro, né? Então, o candidato do Bolsonaro, Arthur Lira, e o candidato daqueles que pariram o Bolsonaro enquanto liderança política nacional, né, que são justamente o DEM, o MDB do Baleia Rossi, o DEM do Rodrigo Maia, o PSDB do Fernando Henrique, do Aécio Neves, do Dória e companhia, né? Então, fica aí, nós vamos seguir acompanhando essa disputa pelas eleições da presidência da Câmara, porque obviamente que tem muito interesse em jogo, né? Se trata de um dos cargos mais importantes do país, né? O presidente da Câmara, ele é o segundo na linha de sucessão, né? Só fica atrás do vice-presidente da República para substituir o presidente, e ele também é o cargo que é responsável pelo controle da pauta no Congresso, né? Então tem uma série de poderes aí, inclusive poderes de veto, sobre o que será ou não discutido no parlamento, né? Ou seja, uma posição chave da burguesia e que é disputada com afinco, né? A burguesia não está na disputa para perder, aí, apesar de que nesse momento tem uma divisão dentro do próprio bloco da burguesia, né? Que se expressa aí nas candidaturas do Arthur Lira, né? Que é o homem do Bolsonaro, e o Baleia Rossi, que é o cara dos partidos tradicionais da direita golpista, né? Então,
deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui, saudar os companheiros que estão nos acompanhando. Companheira Ana Matos falou que está curtindo e compartilhando nas redes sociais, é isso aí, obrigado, companheira. Fora Bolsonaro e todos os golpistas. E ela elogia aqui o nosso jornal, muito informativo e confiável. Obrigado, companheira, nós somos um jornal da classe operária, um jornal independente da burguesia, justamente para denunciar todas as mentiras aí que são produzidas em escala industrial todo dia pela imprensa capitalista, aí, né? Seja na televisão, seja no rádio, seja na internet, seja na TV paga, né? Bom, dando sequência, queria falar sobre um outro tema, que é o caso, antes da gente passar para a nossa pauta principal, né, a gente estava falando sobre os deputados serem representantes aí da burguesia, serem verdadeiros criminosos, né. Tem uma notícia hoje no Estadão que diz que a dívida pública brasileira fechou 2020 acima dos 5 trilhões de reais. Né. No ano passado, o governo precisou se endividar mais para bancar o aumento das despesas para combater a Covid-19. Obviamente que é mentira, o governo não se endividou para combater pandemia nenhuma, o governo se endividou para salvar os capitalistas, né? Uma vez que, uma explicação rápida para os companheiros que estão acompanhando, a dívida pública é um instrumento pelo qual a burguesia, né, o Estado, em determinado momento, para promover políticas públicas, ele estava descapitalizado, ele não tinha dinheiro, então ele tomou uma série de empréstimos para promover grandes obras e políticas públicas que ele necessitava. Né? Isso gerou, né, isso não é uma peculiaridade do Estado Nacional brasileiro, isso é uma coisa generalizada aí no mundo todo, então o Estado tomou dívida para poder promover políticas públicas. Né? Essas dívidas viraram, né, dívidas impagáveis, né? Elas geraram juros sobre juros e criou-se uma série de instrumentos em que os banqueiros se tornaram credores do Estado. Né? Então, todos os países têm um nível de endividamento público e você tem aí os mesmos banqueiros no mundo todo sendo credores de todas essas dívidas públicas. Né? Tem um documentário, inclusive, interessante que explica isso, que é o Dividocracia, né? Em inglês, Debitocracy, alguma coisa assim. E esse documentário explica como isso acontece nos países. Né? No Brasil não é diferente, então você tem esse mecanismo pelo qual os banqueiros, ao ter títulos da dívida pública brasileira, né, à medida que uma série de condições mudam, né, juros, taxa de câmbio, inflação e tal, taxa Selic, né, tem uma série de condicionantes aí que aumentam o nível de dívida que o Estado tem com esses credores. Né? Então, a pandemia, obviamente, que foi uma grande desculpa, um grande pretexto para que os governos aumentassem um monte de dívida pública, né? Ou seja, aumentassem a dívida que eles têm com os banqueiros, né? Ou seja, aumentassem o repasse que eles fazem todo ano para os banqueiros. Né? Inclusive, isso pode ser consultado, tem um site chamado Auditoria Cidadã da Dívida que faz esse acompanhamento de quanto que a gente pagou. Né? Eles analisam dados públicos aí e mostram quanto que a gente pagou em determinado período para os banqueiros. Né? Então, nesse momento, por exemplo, até 27 de agosto de 2020, né, ou seja, no final do ano passado, né, o país tinha pago 45,76% de todos os gastos públicos, né, em juros e amortizações da dívida pública. Isso é o equivalente a 1 trilhão e 46 bilhões. Então, para vocês terem uma noção aí de quanto que os recursos estatais, né, os recursos que são retirados da população, né, supostamente para ser devolvidos para a população através de políticas públicas, de direitos sociais e tal, eles são drenados aí pelos banqueiros. Né? Então, a divulgação do Estadão, eles dão a notícia, mas procuram esconder, né, o caráter parasitário que existe nos bancos. Né? É uma coisa que a gente sempre acompanha, inclusive vocês podem, quem quer entender melhor como isso funciona, eu sugiro que leia, né, a nossa editoria de economia no Diário da Causa Operária, e o Diário da Causa Operária como um todo, que volta e meia acompanha aí essa situação e denuncia, né, essa verdadeira bolsa banqueira, que é muito maior do que qualquer outra bolsa que o governo já tenha produzido. Né? Chegamos aqui às 5h33, eu vou pedir para a produção
passar o trailer da Universidade Marxista, né? Nós estamos nesse momento, ontem ocorreu a 7ª aula do curso que foi o Stalinismo, né? Parte da 46ª Universidade de Férias do Partido da Causa Operária e da Aliança da Juventude Revolucionária, a AJR, a Juventude do PCO. Uma aula muito boa, o companheiro Rui falou sobre o início da Guerra Civil na Rússia, né, e sobre uma série de erros aí que foram cometidos por dirigentes, né, como o próprio Stalin. E nesse momento, amanhã vai ter a 8ª aula, né, e domingo vai ter o segundo encontro dos grupos de discussão, né. Então, se os companheiros ainda não se inscreveram, dá tempo de se inscrever, é só acessar universidademarxista.pco.org.br e fazer a sua inscrição lá, né. Tem a inscrição, ela dá acesso ao curso e também dá acesso a toda a plataforma da Universidade Marxista, que tem uma biblioteca socialista, né, que tem uma série de livros, artigos de jornal, textos avulsos, né, tem uma enciclopédia que tem uma série de verbetes, né, falando, né, tem pequenas introduções à história de vários dirigentes, vários personagens que participaram do período que a gente está estudando no curso, né, que vai de 1924 a 1991, né, o período aí, um grande recorte do século XX, né, depois da Revolução Russa até a queda da União Soviética. Então é de fundamental importância, inclusive um conteúdo inédito, né, e um grande esforço aí que os companheiros do partido têm feito para levar, né, o que há de mais importante na informação, a compreensão histórica da luta da classe operária, né. Então eu peço que a produção passe o trailer para os companheiros que ainda não se inscreveram e para os companheiros que ainda não sabem o que é a Universidade de Férias. Bom, os companheiros viram aí o trailer da 46ª Universidade de Férias, né, uma atividade imperdível, inclusive a maior, até onde a gente tem notícia, no país e no mundo, né, tem mais de 1.300 companheiros inscritos na atividade, né, participando do curso que está indo para a sua 8ª aula amanhã, né. Então, para se inscrever, como eu falei, é só acessar o site, lá tem todas as informações, né. O valor da inscrição é um valor muito simbólico, inclusive bastante acessível, né, que não é nem para cobrar o curso, é para pagar a plataforma, né, todo o esforço aí da pesquisa e da manutenção do servidor e da sala de aula, enfim, da estrutura que a gente montou para permitir aí o funcionamento da Universidade Marxista, né, que é um projeto bastante ousado, digamos assim, e totalmente necessário, né, para levar o conhecimento do marxismo ao maior número de pessoas no nosso país. Bom, indo para o nosso tema principal, companheiros, nós temos a questão da guerra da vacina, né, uma guerra de quadrilhas, né, uma edição recente do jornal Causa Operária destacou, né, no ano passado ainda, que a guerra da vacina era uma guerra de quadrilhas, né, ou seja, entre setores da burguesia expresso, sobretudo, na figura do presidente legítimo Jair Bolsonaro e do governador golpista, tucano do governo de São Paulo,
o João Dória do PSDB, né? E aí a gente tem visto, né, do dia 17 para cá, 10 dias atrás, né, ocorreu aí a primeira pessoa vacinada no Brasil, né, em que se montou aí todo um palanque, né, os companheiros estão vendo aí, lembram da foto, né, se montou todo um palanque em que o João Dória, né, que é um criminoso, o governador que deu ração para as crianças, que jogou água nos moradores de rua em pleno inverno de São Paulo, né, enquanto era prefeito de São Paulo, ele se transformou, né, através da propaganda da imprensa burguesa e do suporte de setores da esquerda, né, no grande governador científico, né, o homem da vacina no Brasil. Né, assim ele foi vendido, né, foi vendida a imagem dele para colocá-lo como o principal opositor do Bolsonaro, né, que os companheiros podem ver isso nas redes sociais, isso está expresso da seguinte forma, que o Bolsonaro seria o negacionismo. Eu não sei muito bem o que é negacionismo, seria que o Bolsonaro é um ignorante, anti-ciência, e que o João Dória seria o cara culto a favor da ciência, seria o cara científico, o cara que combate a pandemia e tal. Essa propaganda, obviamente, ela oculta o fato de que o Dória, a cada 3 mortes no Brasil, enquanto o Bolsonaro mata 3 pessoas no Brasil, né, o Dória, nesse mesmo período, matou 1 pessoa em São Paulo. Né, então, Dória e Bolsonaro estão entre os principais genocidas aí do mundo, né? E aí, o que comprova justamente essa denúncia que a gente faz é uma matéria do Estadão que diz o seguinte: o Butantan diz que terá que exportar 54 milhões de doses de vacina se o Ministério da Saúde não indicar compra. Né? Segundo a matéria, o país tem doses de imunizantes suficientes para atender apenas 10% da população até abril. O Ministério diz que o contrato dá prazo até maio para sinalização de interesse. Né? Mais um episódio aí, do embate entre o governo de São Paulo, né, o governo federal, ou seja, entre o Dória e o Bolsonaro, e dessa vez expresso aqui por uma ameaça, né, colocada pelo Instituto Butantan, né, que informou quarta-feira, né, hoje, que se o Ministério da Saúde não sinalizar que vai comprar, né, um novo lote de 54 milhões de doses da vacina Coronavac, né, a vacina do Dória, produzida em parceria com a China e o Butantan, feita pelo Instituto em parceria com o laboratório chinês, né, os imunizantes terão de ser exportados e não ficarão disponíveis para atendimento dos cidadãos brasileiros. O presidente da instituição, Dimas Covas, vem cobrando publicamente a equipe do ministro Eduardo Pazuello. Mas o interessante é o seguinte, então, o presidente do Butantan está dizendo que se o governo não comprar, eles vão exportar a vacina. Mas então quer dizer o seguinte, que o que faz o país ter a necessidade de ser vacinado é se o governo federal vai comprar a vacina ou não, quer dizer. Então, o governo de São Paulo, está claramente aqui expresso na fala do presidente do Butantan, não está preocupado em vacinar nem os paulistas, nem os brasileiros. Pelo contrário, ele está preocupado em vender as vacinas, ou seja, está preocupado em fechar contratos, né, com entidades, sejam governos, ou sejam governos, o próprio governo brasileiro, sejam governos ou empresas de outros países, que comprem a vacina deles, né, ou seja, é uma chantagem. Vocês estão vendo a foto aí do Covas, né, que não é o Bruno Covas, é o Dimas Covas, o diretor aí do Butantan, presidente do Butantan, e ele colocou claramente essa ameaça, né, de que se o governo federal não comprar 54 milhões de doses, eles vão exportar a vacina, quer dizer, então que fique a Deus dará aí, que fique a deriva, né, o povo brasileiro, que como está na própria matéria do Estadão, né, tá falando que até abril o país só teria condições, né, se tudo der certo, né, que não parece que as coisas estão caminhando para dar certo nesse momento, se tudo desse certo, se todas as condições fossem favoráveis, o Brasil até abril teria a possibilidade de vacinar 10% da população. A gente sabe que isso não é verdade, né? A campanha de imunização, que foi uma campanha de marketing, ela começou aí com doses importadas, né, da China, agora também tem doses importadas da vacina do Bolsonaro, né, da vacina da AstraZeneca, e inclusive a matéria é interessante porque ela mostra uma fala do João Dória, que diz o seguinte:
acusa, né, o Bolsonaro de não estar preocupado com a vacina, né? Então o governador João Dória disse que era inacreditável que diante de uma pandemia em um país que tem 215 milhões de habitantes, que precisa de vacinas para imunizar os brasileiros, salvar vidas, nós tenhamos o distanciamento entre aquilo que o Ministério deveria agir, solicitando mais vacinas que lhes são oferecidas, e esta resposta não é dada. Não serão com 2 milhões de vacinas da AstraZeneca que vamos salvar os brasileiros. Precisamos de mais vacinas, afirmou o governador científico João Dória. É uma piada, né? É um deboche da população isso, porque o que ele está dizendo é o seguinte, que as 2 milhões de vacinas da AstraZeneca não vão salvar o povo brasileiro, porque essas 2 milhões foram importadas, né? Mas ele importou 6 milhões de vacina da Coronavac para começar a campanha de imunização, mesmo num país e num governo de São Paulo que não tem os insumos necessários para produzir a vacina, né, que não vai conseguir provavelmente entregar esse próprio contrato que foi feito com o governo federal a tempo, né, já está reclamando que quer a assinatura de mais um contrato, mas nem terminou de entregar esse primeiro contrato. Então fica claro que aí tudo isso é uma demagogia gigantesca, né? É inclusive bizarro ver o João Dória falando 215 milhões de mortes, sendo que São Paulo teve mais de 50 mil mortos, né? Então ele é responsável tanto quanto o Bolsonaro, né? Ele fala como se ele fosse um alienígena, né? Não parece que ele é o governo de São Paulo, que é o governo que mais tem aglomeração, é o estado, na verdade, que mais tem aglomeração de trabalhadores, né? Nas estações de metrô de São Paulo, né? Quem já teve a oportunidade de passar por São Paulo e pegar a estação do metrô da Sé, né, sabe o que significa aglomeração em São Paulo. As pessoas não conseguem nem respirar direito, né? Nesse momento o pessoal está se empilhando com máscara, né, o que dificulta ainda mais o pessoal. Então é impossível você andar no metrô de São Paulo e não pegar coronavírus, por exemplo. É uma coisa, seria um milagre, né? Então esse governador responsável por essa situação, né, tá querendo dizer, jogar a culpa só no Bolsonaro, né? Obviamente para se passar como um grande governador científico preocupado com a vida, né? Uma verdadeira farsa. E nesse caso aqui, não é só uma farsa, é um crime contra o povo brasileiro, porque o Instituto Butantan deveria, né? É interessante que vários setores aí da imprensa burguesa, inclusive da esquerda, elogiaram o Butantan como sendo uma grande entidade técnica e tal, né? Preocupada com a ciência. Aqui dá para ver que não tem ciência coisa nenhuma, né? Eles estão preocupados em garantir a venda, fechar os contratos aí o quanto antes, e se não der para fechar os contratos no Brasil, eles vão fechar contrato com outros lugares, né? E assim, deixe os brasileiros que se virem, né? Que se virem com outras vacinas ou que fiquem sem vacina também. Quer dizer, eu não sei qual é a formação aí do presidente do Butantan, mas fica claro que independente dele ser cientista ou não, na verdade ele é político, né? E ele é um homem do João Dória nesse momento, defendendo aí inclusive os interesses desse setor da burguesia, aparentemente, né, se colocando como um opositor do Bolsonaro, mas na verdade o que ele está se opondo é que o povo tenha a vacina, né? Então mostra o tamanho da fraude que é, né, essa campanha de vacinação, e por isso que a gente diz, inclusive, que não há uma campanha de vacinação de verdade no Brasil, né? O que há é uma disputa aí para ver quem que sai na foto, né? Então o Dória importa a vacina de um lado, o Bolsonaro importa do outro e manda o avião buscar lá na Índia, e aí tem conflito chinês, a Índia não fornece a vacina antes, para o Bolsonaro sair antes na foto, enfim. Na verdade é uma disputa de quadrilhas aí que ambas são inimigas da população, né? Bom, deixa eu dar uma olhada se os companheiros têm algum comentário sobre essa situação da vacina, né? Nós vamos ainda falar muito sobre isso, e mostra que o erro total que é apoiar, né, algum desses setores aí, algum dessas quadrilhas que estão disputando aí o controle do aparato estatal, né? Bom, indo adiante, a gente tem, né, o que fica claro aí, a unidade dessas quadrilhas, né, é que o governo está tentando, né, um atalho para privatizar a Eletrobras, que pode ser aberto, inclusive, amanhã, né, e permitir que ela seja privatizada sem o aval do Congresso, né? Então, o que está acontecendo é que eles vão fazer uma mudança, né, estão buscando fazer uma mudança no Estatuto
da Eletrobras, né, como informa a matéria aqui do Brasil de Fato, né, a Assembleia Geral Extraordinária número 180 da Eletrobras está marcada para amanhã, dia 28, né, e pode significar um passo decisivo para a privatização da empresa. Os acionistas votarão uma proposta de mudança do estatuto que, segundo entidades de trabalhadores do setor elétrico, né, segundo os sindicatos eletricitários, abre um atalho para a desestatização sem o aval do Congresso Nacional. A Eletrobras é uma empresa de economia mista, com controle acionário do governo federal. A tentativa de privatização começou ainda no governo Temer, né, o governo golpista do Michel Temer, entre 2016 e 2018, né, e está continuando agora com o governo Bolsonaro, né, o que mostra, obviamente, que o governo Bolsonaro é uma continuação do golpe de Estado, né, ele não caiu do céu, ele é uma pessoa contratada para aplicar a política dos golpistas, né, e aqui é importante destacar o seguinte: o que está acontecendo nesse momento no Brasil é que na impossibilidade de privatizar tudo de uma vez só, né, o governo Bolsonaro não tem todo esse poder, né, para privatizar tudo de uma vez só, dado que a crise é muito grande, existe uma oposição da população e de setores, como a gente vê aqui no caso da Eletrobras, os eletricitários, né, no caso da Petrobras, os petroleiros, no caso dos bancos públicos, os bancários, enfim. Tem todo um setor do movimento dos trabalhadores e da população em geral que é contra as privatizações, porque sabe, né, a desgraça que foi os 8 anos de mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, que privatizou, né, mais de 68 estatais, né, durante os seus 8 anos de governo. Destruiu aí empresas muito grandes, empresas que tinham um caráter estratégico para a nação, né, como o caso da própria Vale do Rio Doce, né, chegou a ser a segunda maior mineradora no mundo e depois foi colocada na mão da iniciativa privada, né, vendida a preço de banana, e a gente vê que nesse momento aí o que está acontecendo, né, teve os desastres aí recentes de Brumadinho e de Mariana, que inclusive estão impunes, né, e as empresas continuam, né, sucateando toda a sua estrutura e explorando cada vez mais os trabalhadores, né. Esse é uma das faces da privatização, e nesse momento é isso que o governo está fazendo com a Eletrobras, né, e com outras estatais também. Na dificuldade de privatizar direto, o governo driblou aí as leis, né, e a Constituição, né, o STF ajudando essa política privatista do governo, tirou uma determinação de que as subsidiárias das empresas estatais para serem privatizadas não precisam de autorização do Congresso, né? A Constituição diz que para privatizar estatais é preciso ter a autorização do Congresso Nacional. Então, com essa jogada casada, né, o STF permitiu que as subsidiárias fossem privatizadas, e então o governo golpista, né, tanto do Temer quanto agora do Bolsonaro, eles começaram a passar setores ativos e tal, e operações estratégicas das empresas estatais para as suas subsidiárias, para poder vender as subsidiárias e entregar às empresas, né? Ou seja, como não dá para vender direto às empresas mãe, as empresas que controlam, né, por exemplo, a Petrobras, não dá para vender direto à Petrobras, então vende as refinarias da Petrobras, vende a BR Distribuidora, vende a participação da Petrobras no gasoduto Brasil-Bolívia, enfim, se desfaz de todas as subsidiárias até que sobre uma empresa totalmente depenada, totalmente fatiada, né? Isso que ele está tentando fazer com a Eletrobras nesse momento, está fazendo também com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com a Petrobras, e que a gente tem denunciado sistematicamente, né? O movimento operário precisa se levantar diante dessa situação, porque está em curso aí uma destruição completa da economia nacional, né? De tudo aquilo que o povo levou aí séculos e décadas para construir. Bom, indo adiante, companheiros, como parte ainda dessa política de liquidação nacional, né, o fechamento de mais uma fábrica em São Paulo, a 3M, né, deixa 120 trabalhadores desempregados, né, a fábrica no interior de São Paulo fechou, né, a norte-americana, anunciou o fechamento da sua fábrica em São José do Rio Preto, né, a demissão de 120 trabalhadores na unidade que fabrica produtos odontológicos. A empresa afirmou que a decisão é resultado de uma estratégia de negócios. Olha que legal, a estratégia de negócio é demitir todo mundo, explorou tudo que deu e agora que tem uma crise, aí demite todo mundo. Obviamente que a empresa, numa nota, ainda faz demagogia, né? Fala que os trabalhadores dispensados
estão recebendo apoio, inclusive incluindo o pacote de indenização, enfim, mas o fato é que a empresa está liquidando, né, os seus postos de trabalho, expressando, né, essa política de demissão em massa e privatização do governo Bolsonaro, né, que a gente tem denunciado aqui sistematicamente, né. Bom, os companheiros estão falando aqui que só com mobilização popular a população vai ser vacinada, é verdade. O nosso partido defende uma campanha nacional de vacinação sob o controle dos trabalhadores, né? Se não for os trabalhadores controlando, a gente vai ficar à mercê dessas quadrilhas aí em guerra, né? Como o caso do Dória, como o caso do Bolsonaro. Bom, por último, companheiros, a gente tem um caso aí que está sendo muito comentado nas redes sociais, né, que é uma tentativa de confusionismo do que está acontecendo no país, né, uma tentativa de confundir o real panorama no país. Foi o caso aí dos gastos do governo federal com alimentação, né, então, sobretudo, com questões aí como leite condensado, né, bala de goma, enfim, chicletes, um negócio totalmente absurdo aí, mas que é uma prática, não vamos nos enganar, né? Esse tipo de prática é uma coisa corriqueira dentro da máquina burocrática aí do Estado capitalista no Brasil, né? É difícil, na verdade, você achar, se a gente tivesse acesso nessas informações, é difícil a gente achar alguém dentro do governo, dentro dos grandes cargos, né, dentro dos ministérios e tal, dentro da máquina pública e na Câmara Federal, no Senado Federal, no Judiciário, no Ministério Público, alguém que não tenha aí a mão, né, e os bolsos cheios de sujeira, aí, cheio de esquema de toda a natureza que se possa imaginar, né? Até porque a corrupção ela é, né, uma coisa, um aspecto inerente do próprio capitalismo, né? Sem corrupção não existiria o regime capitalista teria muita dificuldade de controlar o Estado, né? A burguesia corrompe em vários setores de outras classes sociais, né, da própria burguesia e de outras classes sociais, ou seja, a corrupção ela não é algo pontual, ela é um método da própria organização da burguesia no Estado capitalista, é um método de administração do Estado capitalista, né? Mas nesse momento, né, ao invés a gente está falando aqui, né, sobre a questão da guerra da vacina, em que a gente tem verdadeiros criminosos liderando aí o país, né, e promovendo centenas e milhares de mortos, né, ou seja, uma política genocida. Setores aí da imprensa burguesa e da esquerda levantam, né, e estão fazendo uma verdadeira campanha contra a corrupção, utilizando esse caso aí dos gastos que o governo teria tido com essa questão da alimentação, né? E essa questão do leite condensado foi a que virou piada na internet, né? Virou uma série de memes, inclusive se a produção puder passar a foto aí. Mas o fato é que a esquerda, nesse sentido, ao invés de levar a política, né, de levar a população a entender o que está acontecendo no país e a lutar contra esses criminosos, como o Bolsonaro, como o João Dória, né, a esquerda o que ela faz é ficar focando em questões menores, né? Então fez toda uma campanha aí sobre essa questão dos gastos, e o caso mais notório foi o do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, né, que protocolou um pedido de abertura de CPI, né? Então, o que ficou conhecido como CPI do leite condensado, né? Uma situação ridícula aí, né? Enquanto no país o governo, né, os governos, né, seja o governo federal, seja o governo de São Paulo, do Rio de Janeiro, estão matando a população, né, o deputado vai fazer uma CPI para avaliar aí os gastos como esse em questões, em itens de alimentação aí do governo federal, né? Obviamente que a gente sabe que o governo Bolsonaro é o governo das milícias, aí, é o governo do baixo clero dos parlamentares na Câmara Federal, né? Ele foi deputado durante 4 mandatos, né? Ou seja, é um carreirista da política, mas obviamente que essa não é a questão central que a gente deva criticar no governo. O problema não é que o Bolsonaro superfaturou leite condensado, né? Porque isso o Rodrigo Maia também fez, e sei lá,
a maior parte dos deputados também fez dentro da Câmara Federal e os senadores também fizeram. Quer dizer, se a gente fosse partir desse ponto, a gente cairia naquela campanha reacionária, né, da Lava Jato, que tem que prender todo mundo. O ponto não é esse, né? O ponto é que o capitalismo é um regime corrupto, mas esses elementos, como o Bolsonaro, como o Maia, como o João Dória, eles são inimigos dos trabalhadores. Quer dizer, nós precisamos defender uma política dos trabalhadores, né, e precisamos atacar, né, nos defender, nos opor à política da burguesia. Não adianta combater a corrupção do indivíduo, né, ou seja, a corrupção do filho do Bolsonaro ou do amigo do Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro, porque isso não vai levar a lugar nenhum, né? Se a burguesia quiser, como ela fizer, ela vai usar isso daí para derrubar alguém, por exemplo, para descartar alguém, como foi o caso do Eduardo Cunha, e vai manter, né, o poder através de outros elementos que também são corruptos, né? Então, obviamente que isso é um erro, mas a esquerda acaba focando, né, no que há de mais secundário ou mesmo menos relevante na situação política, e ao invés de enfrentar, né, a política genocida dos golpistas que a gente está vendo nesse momento, como o caso que a gente tratou no programa de hoje sobre a chantagem, né, a verdadeira chantagem que o governo de São Paulo, né, o João Dória, está fazendo aí com a população em São Paulo e no Brasil, né, dizendo que se o governo federal não comprar as vacinas, o Instituto Butantan vai exportar as vacinas e deixar o povo aí à deriva morrendo de coronavírus, né? Então, essa questão principal a qual nós devemos dedicar todos os nossos esforços, né? E esses setores da esquerda que fazem isso, não por acaso, são os mesmos que são contra a gente lutar contra o golpe de Estado, contra todos os golpistas, né? São setores que buscam aí a aliança com setores da própria burguesia, como o caso do Dória, né? Bom, companheiros, isso é o que é para hoje. Eu agradeço a participação de todos vocês. O companheiro fala que viram um ataque sofrido pela co-vereadora trans eleita em São Paulo. Vimos sim, mostra aí, inclusive, as informações que a gente tem aqui teriam atirado aí na casa da vereadora, né? Isso aí mostra que a extrema-direita ela está assanhada, né? Ou seja, ela cresce, inclusive, na inércia da esquerda e, inclusive, não é muito diferente do que aconteceu no fascismo e no nazismo no século passado, né? Enquanto a esquerda buscava aliança com setores da burguesia, né, a extrema-direita crescia aí e dentro de uma base social em setores atrasados da classe média e da classe operária, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso daí e, obviamente, que isso daí não vai ser combatido com CPI, né, nem com um malabarismo de laranja, que nem o Marcelo Freixo já fez, né? Preciso mobilizar os trabalhadores na rua, né, em greves, em ocupações, como a gente sempre tem defendido aqui. Bom, agora vocês ficam com a programação 24 horas da Causa Operária TV e a gente se encontra na semana que vem, companheiros. Até lá!